Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. Trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Não perca, a partir das 4 horas da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Hoje, terça-feira, dia após da goleada do Guarani, preparação da ponte, enfim, a partir de agora, nós já falamos e projetamos o final de semana, porque a Série B e a Série C continuam a todo vapor. Com o timaço, você sabe, de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Jogando fora de casa, Guarani goleia o Maringá por 5-0 e sobe para a 4ª colocação. Ainda invicto na competição, Bugre está somente a 2 pontos do líder Paysandu. Equipe de Hélio Cizenando volta a campo no próximo domingo contra o Ituano, no Brinco, em mais um confronto direto pelas primeiras colocações. Vice-presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, promete salários em dia até o final do mês e projeta contratações na próxima janela. De olho no duelo contra o Londrina, Ponte usa a semana livre para recuperar jogadores lesionados. Rodrigo Santana espera contar com o retorno de Potker. Brian Borges, suspenso pelo 3º amarelo, é desfalque confirmado. Santa Cruz vence a Inter de Limeira com frango e gol contra de goleiro. Em noite infeliz de Saulo no Limeirão, pernambucanos se reabilitam na Série C após 3 derrotas consecutivas. Equipe de Matheus Costa desperdiça a chance de entrar no G8. Flamengo é o clube com mais jogadores pré-convocados por Ancelotti para a seleção brasileira. Léo Pereira, Danilo, Alexandro e Lucas Paquetá são favoritos para a lista final que será anunciada na próxima segunda-feira. Botafogo sofre novo transfer ban e está punido por prazo indeterminado pela FIFA. Punição é pela dívida com o Atlanta United dos Estados Unidos pela transferência de Thiago Almada. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto e também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série C. Está encerrada a 6ª rodada. Ontem, jogando em Maringá, o Guarani venceu o Maringá pelo placar de 5-0. Foi a maior goleada até aqui da competição. Ontem também em Limeira, o Santa Cruz bateu a Inter pelo placar de 2-1. Com estes resultados, Paysandu tem 14 pontos, é o líder, mesma pontuação do Brusque. O Amazonas é o terceiro com 13 e o Guarani é o quarto colocado com 12 pontos. Fecham ainda o G8, Ipiranga, Ituano, Maranhão e Maringá. Anápolis e Itabaiana estão na zona do rebaixamento. Hoje é dia de Copa do Brasil. Serão definidos os primeiros classificados às oitavas de final da competição. Vamos aos jogos de volta desta quinta fase. 7h30 da noite no Beira-Rio, tem Internacional e Atlético, primeiro jogo 2-1 para o Colorado. Hoje também 9h30 da noite tem Cruzeiro e Goiás, primeiro jogo foi 2-2. Ainda hoje, 9h30 da noite também tem Fluminense e Operário, primeiro jogo foi 0-0. Amanhã, 7 da noite tem Juventude e São Paulo, Vasco e Paysandu, 7h30 Coritiba e Santos, 8h30 Mirassol e Bragantino, 9h30 Jacuipense e Palmeiras, além de Ceará e Atlético Mineiro, Remo e Bahia. E na quinta-feira tem Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, além de Vitória e Flamengo. São os jogos, portanto, de volta da competição. Copa do Mundo, vai começar a Copa do Mundo, contagem regressiva para o início do Mundial. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, anote aí na sua agenda com 2 jogos. Abertura oficial, dia 11 de junho, uma quinta-feira, 4 da tarde, horário de Brasília, tem México e África do Sul pelo Grupo A. E ainda no dia 11, primeiro dia de Copa, às 23 horas no horário de Brasília, tem Coreia do Sul e República Tcheca. Lembrando que o Brasil estreia no dia 13, é um sábado às 7 da noite, contra a seleção de Marrocos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, eu me divirto, viu? Me divirto com as mensagens aqui. Bom dia a todos. Ontem o Guarani fez relembrar as décadas de 80, 90, quando dava orgulho de ver o Guarani jogar. Só espero que essa poção mágica que os jogadores tomaram ontem, principalmente o Maranhão, dure até o final da Série C. Luizão do Dique. Boa, Luizão. Obrigado pela mensagem. Bom dia. Quanta mentira do Santo Eberlin ontem. Ontem ficou claro, não pagou o Akin. Transferban em breve, Alexandre. Bom dia, um abraço a todos. Ontem foi uma noite memorável para o Bugre. Jogamos bem e tudo que chutava no gol se fazia o gol e o goleiro espalmava. Os atacantes têm que ser assim. Abriu, brecha, chuta. Mais uma vez parabéns para o Cachoeira, Carlos Eduardo e o nosso centroavante, que foi muito bem. Donizete. Domingo quem ganhou o presente foram as mães, mas ontem foi a torcida bugrina, com uma excelente apresentação do Bugrão. Agora sim, estamos no caminho certo. Rogério de Hortolândia. Bom dia, galera. Parabéns a todos os envolvidos na ótima vitória bugrina ontem. Todo o time jogou bem. Parabéns também aos torcedores que estavam ontem naquele estádio frio, perna do Vila Boa Vista. Vamos lá, assistindo o jogo do Guarani, o Carlos Eduardo tem o mesmo perfil, chute e jeito de jogar o nosso Marco Antônio Boiadeiro. Lógico que o futebol falta muito, mas quem lembra, lembra. Mas que lembra, lembra. Bisnaga, um abraço, Bisnaga. Esse time do Maringá é muito ruim, até o Maranhão marcou 2 gols. Deus do céu, como diria Zé Arnaldo. Toninho de Sumaré. Corneta, hein? Bom dia, senhores. Bebê, você cravou que o Ituano iria subir para a Série A1. Continua com a mesma opinião do Brasileirão da Série C, Adriano? Pois eu pergunto para ele. Tudo bem, no último jogo da Ponte percebi que os jogadores se empenharam bastante, mas sem serem objetivos. Todos os jogos eles deixam uma mensagem para a diretoria sobre salários.
Se não pagar os salários, vamos cair, infelizmente. Marcos Carvalho. Vamos em frente. Muito legal quando a gente queima a língua de forma positiva. Todos queriam que o Cachoeira nem ficasse no banco de reservas e hoje ele está sendo um dos principais jogadores do elenco. Edmilson. Bom dia, o Zé Carlos escreve: finalmente o senhor Ancelotti achou o homem. Gol que tanto esperávamos. Maranhão, homem, gol. Agora estou confiante que a Copa é nossa. É apenas questão de tempo. Hoje iremos ouvir falar dos craques Maranhão e Cachoeira. E olha que eu ouvi gente dizendo que o Maranhão não tinha a menor condição de vestir a camisa do Guarani. Se fizer mais 2 gols, nunca mais vocês falam em Kelvin. Vocês são imediatistas. Paulo Neves. Existe uma diferença, Paulo. Eu não precisava nem explicar isso, porque eu não me senti de nenhuma maneira criticado por você. Eu analiso o que os jogadores apresentam nos jogos. E nos jogos, o Maranhão recebeu 250 oportunidades e fez 2 gols ontem. Eu não vou dizer que não tem mérito, mas eu vi a circunstância que os gols saíram. Só empurrou a bola para dentro do gol. Tem mérito? Tem. Né? É demérito isso? Claro que não. Estava lá, bem posicionado e fez os gols. Agora, vamos ver a regularidade. Regularidade muito diferente do Carlos Eduardo, que já é a segunda partida que joga muito bem, e o Cachoeira. Diferente. Vamos aguardar e torcer para que ele efetivamente faça os gols que o time precisa. Mas esse Maringá não é um dos times mais vazados do campeonato, Eduardo Moraes. Esqueci. Maranhão, nunca critiquei CH, Fernando do VPA. Gol do Maranhão vai concorrer ao Puskas. Tá bom. O time do Maringá parece time de fazenda, desses montados na hora. O que chuta entra. Vladimir. Vamos devagar. O Guarani não está disputando o Mundial de Clubes. Precisa primeiro classificar entre os 8, no que é muito difícil ainda. Vamos em frente. Agora o técnico Bugrino é bom. Fica Hélio. Renato Grácia. Me remeto à torcida, ok? Não, mas podia ser para mim também. Eu não me envolvo com... Esse 5-0 foi bom ontem. Aí já vira a página e segue em frente. Vai ter que ganhar de novo do Ituano. Não precisa ganhar de 5-0, mas o dever é ganhar dentro de casa. Ele reclamou do Fábio Ferreira, BO dele mesmo, mas não fala dos jogadores que perdeu da base. Vergonha. Eu não entendi muito bem, mas vamos em frente. A verdade é que o Hélio está com várias boas opções e sabendo mexer as peças ainda vai dar liga. Celso. É verdade. Agora o Hexa vem. Maranhão com a 9, Cachoeira no lugar do Estevão. Vocês são os fanfarrões, viu? Fanfarrões. Deixa eu ver aqui o que mandaram de pergunta e participação aqui no YouTube. Muito obrigado para você que está assistindo a gente pelo YouTube. Dá um clique de joinha para a gente lá, por favor. Carlos Lemos Matozinho está como todos os dias está. O Paulo pergunta o que eu achei do jogo do Guarani. Achei ótimo. O resultado 5-0 fora de casa. Vou reclamar do quê? É uma bela de uma vitória e tem que ser valorizada. Claro, evidente. E vamos em frente. 11h44 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Grande vitória do Guarani ontem, goleada 5-0 para cima do Maringá. Destaques positivos: Carlos Eduardo, goleiro Kaique França, que segurou bolas importantes. Além, é claro, do Cachoeira armando jogadas, dando assistências, fazendo gol. E é claro, o Maranhão, né? Jogador que marcou 2 gols e foi eleito craque pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. E o Maranhão falou logo depois do jogo a respeito deste bom resultado e também dos gols que ele já estava devendo. Primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade, e a minha família que nunca duvidou da minha capacidade.
venho batalhando, trabalhando dia a dia, correndo atrás do gol. Tem dia que é noite, né? Não dá certo, mas graças a Deus muito feliz pela confiança do professor Hélio, pela a confiança do grupo todo, né? O grupo vem apoiando cada um aí dentro de campo. E hoje eu tô muito feliz, velho. Onde eu comecei, né? Foi ano passado no Guarani, no Maringá, e hoje consegui marcar 2 gols aqui, muito feliz. Graças a Deus, vitória muito importante hoje. E agora é só comemorar e concentrar durante a semana para nós ter um grande jogo dentro de casa contra o Vitória. O Guarani, com este resultado positivo, chega aos 12 pontos na 4ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar o seguinte, CH, a última vitória por 5-0 do Guarani foi no dia 25 de fevereiro de 2023, em Sorocaba, contra a Inter de Limeira. Na casa do adversário, no campo do adversário, foi 5-0 para o Guarani contra a Portuguesa Santista no Urico Mursa, no dia 3 de fevereiro de 1999. Mas a última efetiva 2023, ou seja, fazia tempo que o Guarani não metia 5-0. É claro que para embalar também e para o técnico Hélio Cizenando ter mais tranquilidade junto com o elenco nos próximos jogos do Guarani. O Bugre voltou hoje de madrugada, a reapresentação está marcada para amanhã, já pensando no jogo contra o Ituano, domingo 6h30 da tarde no Brinco. William Farias, que teve entorse no tornozelo, será melhor avaliado pelo departamento médico, assim como o Emerson, que foi poupado com um desgaste muscular, e o Dentinho, que teve um desconforto muscular na coxa. A expectativa de um grande público e que o torcedor possa empurrar o Guarani no próximo domingo, 6h30 da tarde no Brinco, contra o Ituano. Valeu, CH! Valeu, Breno. O Luiz Mael escreve aqui, ó, doido pra ouvir o CH falando bem do Maranhão. KKKKK. Eu tenho que falar bem mesmo, o cara jogou bem, fez 2 gols, foi o craque do jogo, fez 2 gols e craque, não tem jeito. E tomara que continue assim, eu torço muito para que ele dê certo, porque ele é um bom profissional. Mas vamos aguardar, com muita calma e parcimônia, não vamos nos empolgar. Domingo tem outro desafio e o caminho é longo ainda nessa Série C. Quem comentou também ao lado do Tigrão foi o Gleger Zorzinho, a partida de ontem. Tá tudo bem, Gleger? Comente sobre o Guarani. Um abraço para você. Oi, CH, bom dia para você, pro amigo ligado na Bandeirantes, pedindo já desculpas aí da voz, né, CH? Ontem foram tantos gols do Guarani, tendo que comentar, que eu acabei ficando rouco. Brincadeiras à parte, o Guarani conquistou um belíssimo resultado na noite de ontem, um resultado convincente, mas vale ressaltar, viu, CH, a apresentação do Guarani. O Guarani vinha tendo bons resultados, né, ganhando jogos, né, mas não vinha tendo uma performance legal. E ontem, sem dúvida nenhuma, apesar do bom resultado, o Guarani jogou um bom futebol. Destaques positivos para o Cachoeira, para o próprio Maranhão, que fez 2 gols. Destaque também para o Natan Melo, que voltou ao time titular e fez um belíssimo jogo. Sistema defensivo do Guarani, enfim, Guarani numa boa performance, num bom resultado, e é isso, viu, CH, que o torcedor quer. O Guarani, sem dúvida nenhuma, passando confiança e indo em busca, claro, do seu objetivo principal, que é o acesso. Primeiro objetivo, claro, dentro do G8, e é onde o Guarani está hoje, e depois, claro, nessa crescente, nessa evolução de jogo a jogo, para que o Guarani possa chegar forte na fase decisiva e buscar o acesso. É isso, CH. Fazia tempo que o Guarani não vencia de 5-0 fora de casa e ontem um belíssimo resultado, deixando a nação bugrina muito feliz. Deixa eu abraçar aqui o Breno, o Bruno Berto e também o Thiago Mansuro pelas mensagens. 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Ontem conversamos com Marco Antônio Eberlin no Esporte em Debate. Ele que é vice-presidente e diretor de futebol da Ponte Preta. E ele cravou que até o final desse mês de maio, a expectativa é que todos os salários com os atletas estejam em dia. Boa parte do que se propaga é uma tragédia que está sendo demonstrada por todo mundo que não existe.
É preocupante? É lógico que é preocupante. A facada que abre o abdômen e que jorra sangue vende muito mais do que falar que o cirurgião veio e já deu ponto. Então, infelizmente, está ocorrendo isso já há algum tempo na Ponte Preta e todo mundo faz como tragédia. Por exemplo, a semana passada, a diretoria da Ponte praticamente deixou os salários de funcionários quase que em dia agora. Precisamos acertar o 13º aí, que a ideia é parcelar. Departamento Amador idem, já começou a ser pago na semana passada. Foram reunidos os jogadores, deveria ser feito um pagamento na sexta-feira à noite, por contratempos de documentação de última hora. Isso entrou para essa semana, mas nos próximos dias também será colocado em ordem. Ou melhor, até o final do mês de maio, é o prognóstico para que tudo seja colocado em ordem. Vão receber nos próximos dias, mas já com a promessa que fique tudo em ordem até o final de maio, após o dia 25, se não me engano. Uma conversa muito bacana, quase 1 hora de entrevista exclusiva aqui para a Rádio Bandeirantes. Eberlin falou também, é claro, sobre o futebol da Ponte Preta. Atualmente, a Ponte Preta está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. E é claro que a gente vai repercutir muito mais isso no Esporte em Debate, que começa hoje às 5 horas da tarde. Mas agora, falando do time da Ponte Preta, que já está de olho no confronto contra o Londrina, que acontece na próxima segunda-feira. Um tempo muito bom que o técnico Rodrigo Santana terá aí para esperar um retorno do departamento médico, para saber se vai poder contar ou não com o William Potker. O jogador sofreu uma lesão muscular no treino da última sexta-feira e, é claro, é a esperança de gols nesse time da Ponte Preta. Para essa partida contra o Londrina, o Rodrigo Santana terá o retorno do Luiz Felipe, que cumpriu suspensão na partida contra o Sport, porém, pelo mesmo motivo, pelo 3º cartão amarelo, ele não poderá contar com o Brian Borges. O Brian, que é o artilheiro da Ponte Preta nesta temporada, tem 3 gols marcados e é desfalque confirmado para esse confronto direto que acontece na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui no estádio Moisés Lucarelli, CH. Legal, e para comentar a Ponte, chegando o Gleger Zorzin. CH, uma notícia importante para os lados da Ponte Preta. Marco Eberlin dizendo que vai colocar a casa em ordem. É importante isso. Importante para dar tranquilidade aos atletas, tranquilidade à comissão técnica, para seguir aí firme e forte, para tentar primeiro tirar a Ponte da zona de rebaixamento, que é onde ela está hoje, e ter uma sequência, como teve daquelas 2 partidas, 2 vitórias consecutivas. Então vamos ver o que preparou o Rodrigo. Tem aí o Potker, pode estar em campo. Tem a suspensão do Brian Borges, que é um jogador que, na minha opinião, vem mantendo uma regularidade. O jogador mais regular da Ponte hoje dentro da competição é o Brian. Então vamos ver o que preparou o Rodrigo. O jogo é importante, o jogo é duro, é difícil, mas contra o Londrina, né? E essa projeção de salários em dia, essa projeção da possível aparição do Potker entre os titulares, são notícias interessantes para o lado da Ponte Preta. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças.
em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Guarani sobre o Maringá em jogo realizado nesta segunda-feira lá em Maringá, no estádio William Davis. O Bugre venceu pelo placar de 5-0 com gols de Guilherme Cachoeira, 2 de Maranhão, Jonathan Costa e João Paulo. E com isso volta ao G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse momento o Bugre é o 4º colocado. Jogou ontem com Kaique França, Ian, depois Rafael, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Renan Castro, Natan Melo, Carlos, Eduardo e João Paulo, Herbert, depois Parete, Guilherme Cachoeira e Maranhão, depois Mirandinha, a equipe do técnico Hélio Cizenando. Já o Maringá, do técnico Moisés Egert, com Neto, John, depois Rafa, Tavares, depois Bruno Chiron, Travassos e Paulinho, Kelvin, Adeilson, depois Raí, Bonifácio, depois Giovani, Negueba, Calito, depois Felipe e Danielzinho. Cachoeira abriu o placar logo aos 50 segundos, Maranhão ampliou aos 9 e aos 19, Jonathan Costa 22 do segundo tempo, João Paulo a 37 do segundo tempo. Público de 2.139 torcedores, a arbitragem foi do Diego da Costa Cidral de Santa Catarina. Cartões amarelos para jogadores do Guarani, Ian, Natan e Rafael. João Paulo também recebeu o cartão e com isso o terceiro fica fora do próximo compromisso do Bugre, domingo contra o Ituano. Esta foi, portanto, a ficha técnica do jogo, sexta rodada da Série C, Maringá 0, Guarani 5. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. E a Prefeitura de Campinas lançou a campanha do Agasalho 2026, em cerimônia realizada no gabinete do prefeito. O slogan desta edição é: se não tô usando, tô doando. As doações podem ser feitas até 31 de julho. A campanha começa com 88 pontos gerais de arrecadação distribuídos entre postos do Agiliza, shoppings, escolas, hospitais, supermercados, terminais e equipamentos públicos. Também serão distribuídos 22 pontos em postos de combustíveis. A campanha recebe roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, cobertores, acessórios de inverno como toucas e luvas. Mas a campanha do Agasalho 2026 tem um foco especial nos homens. De acordo com o prefeito Dário Saad, na maioria das campanhas, roupas masculinas são os itens menos recebidos. Todos os itens devem estar em bom estado de conservação. O dia D está marcado para o sábado, dia 23, das 9 às 14 horas, em formato drive-thru, no Paço Municipal, na Avenida Anchieta, número 200, esquina com Rua Barreto Leme. O doador não precisará descer do carro. Para saber mais, Faz tudo, você coloca o microfone, a entrada Canon nele, né? Caralho, velho. Sai o fone de ouvido por ele e tem um amplificador, fica com som de estúdio. Você usa pra gravar ou você usa pra fazer ao vivo. Manda pra mim isso aí, cara, depois, se você tiver meu... Vou mandar. Acho que eu tô no grupo RB, eu tô? Pode ser aqui, mano? Pode ir.
Eu paguei